Olá a todos, sejam bem-vindos para o curso intensivo de hebraico e hoje nós vamos aprender o Aleph Beit, que é o alfabeto, sinais massoréticos que correspondem às vogais, formação das palavras, conjuntivos, vocabulários, artigos, preposições, interrogativos, substantivos, gênero e número, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, sufixos pronominais, entre outros. E aqui nós vamos ao Aleph Beit, começando Aleph, sem som, Beit, som de B, Veit, som de V. Notem que a diferença é que não tem a pontuação dentro da letra que se chama Dagesh. Então, nesse caso, é a mesma letra. Gimel, Dalet, notem bem essa formação aqui atrás, Rei, Vav, Zain, de zorro, né? Notem essa haste que fica ao centro, enquanto o Vav fica ao canto. Het, Tet, Yod, Kaf, Raf. Notem que, da mesma forma que o Beit, a diferença é que não existe o Dagesh em seu interior, mas é a mesma letra. Raf Sofit, ou seja, é a sua forma no final da palavra. Lamed, Mem Sofit, forma no final da palavra. Nun Sofit, forma no final da palavra. Samer, Aim, P, Fe, mais uma vez, apenas pela ausência do Dagesh, Fe Sofit, Tzad, Kof, Resh, Sin, Shin, Tav. Notem que aqui é a mesma letra, porém, com a pontuação à esquerda é Sin, com a pontuação à direita é Shin. Agora vamos falar de sinais massoréticos. Nesse caso, as vogais são representadas por sinais, e aqui é para você memorizar com facilidade o que corresponde a cada uma das pontuações. Então vamos aqui. Aqui nós temos a pontuação correspondente a, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Isso porque o Vav, quando pontuado em cima, equivale a O, e quando pontuado embaixo, equivale à letra U. Agora vamos à formação das palavras. Então, aqui nós temos mitzvah, juntando mitzvah, mandamento. Aqui nós temos a palavra navi. Notem que você tem o Yud e o Aleph. Navi, profeta. Aqui nós temos Torá. Notem o rei, mudo, Torá. E aqui nós temos a aplicação do Sheva. Davar, palavra. Então aqui nós temos Davar. Notem que a pronúncia do E ela é curta, apesar do Dagesh, aqui representado pelo um E pequenininho no interior desta palavra. E aqui nós temos o Sheva composto por Patá, Sheva composto por Segol, Sheva composto por Kametz. E aqui nós temos o Makef, que unem duas palavras, fazendo com que as duas tornem-se uma palavra só. Então aqui nós temos Et Haor. Aqui nós temos um Sof Pasuk, palavra Pasuk, capítulo, ou seja, indica o fim do verso ou do período. E aqui nós temos mais algumas palavras. E aqui nós temos Berachá, Elohim, Asher, Berachá, bênção, Elohim, podendo ser traduzido como Deus, e Asher, que. Agora nós vamos estudar o Vav conjuntivo. Então aqui nós temos a palavra sus, que significa cavalo, e aqui nós temos o Vav, e cavalo, Vesus. E aqui nós temos uma outra situação de Vav conjuntivo. Então aqui nós temos o Vav curto e o Vav longo. Então vamos aqui, Vesus e cavalo. E aqui nós temos Varrasof. Notem que a pronúncia aqui foi longa, Varrasof, e almejar. E aqui nós temos o pronome pessoal na primeira pessoa, precedido de Vav. Va'ani, e eu. Usa-se o Vav pontuado, ou seja, ele tem ponto equivalente à letra U. Udavar, ou seja, e palavra. Se a palavra começar por Yud, ele é pronunciado da seguinte forma, Ve'yehudá. E aqui nós temos algumas palavras para enriquecimento do vocabulário. Av, Ach, Achot,
Ben, Bat, Ish, Isha, Yain, Avraham, Eliezer, Yosef, Yehudá, Yaakov, Israel, Pinhas, Shlomo, Lechem, Arei, Dov, Gamal, Hamor, Kelev, Sus, Talmid, More, Moshe. O artigo definido. O hebraico não tem artigo indefinido. A ausência do artigo indefinido indica que o substantivo é indefinido, como nós podemos ver aqui. Ish, um homem. Bat, uma filha. Ben, um filho. Yom, um dia. Vale lembrar também que o artigo ele sempre concorda com o substantivo em gênero, ou seja, masculino e feminino, número, se ele é plural ou singular. E aqui nós temos Yad, uma mão, Kol, uma voz, Lev, um coração, Hayad, a mão, Hakol, a voz, Halev, o coração. E aqui nós temos Rosh, Av, Ir, Harosh, Haav, Hair, Hacham, e aqui nós temos Re-Hacham, Hafar, Reafar, Harim, Re-Harim. Então aqui nós temos, por exemplo, o final in, que é um plural masculino. E aqui nós temos também Yeladim, lembrando que Yelad ou Yeled é criança, Yeladim, crianças, ou seja, plural. E aqui nós temos Ha-Yeladim. Notem que o artigo está concordando com o substantivo, sem modificar a sua escrita. Misilá, Ha-Misilá, Melachim, reis, Hamlachim, os reis, Mekomot, lugares, Hamkomot, os lugares. E aqui, Devarim, palavras, Ziknim, anciões, Ha-Devarim, as palavras, Ha-Ziknim. E aqui segue Eretz, Har, Am, Gan, Par, Hag, Haron, Haaretz, Hahar, Ha'am, Hagan, Hafar ou Hapar, Hagar, Haaron. E aqui nós temos também Haroshach, Reashir, Hanavi, Ha'adon, Ha'anan, Ha'Elohim, Hashem, Hayom, Hamitzvah, Hadevarim ou Hadevarim. E agora nós vamos falar de preposições. O hebraico tem 3 preposições que se fixam aos substantivos. São eles beit, em, por, com, o kaf, como, conforme, e o lamed, para, a. Aqui como nós podemos observar beshem, em nome, beruach, por um espírito. Veja que a palavra ruach não é ruha, é ruach. Be'av, como um pai. Kedavar, conforme uma palavra. Leshalom, para uma paz. Beven, como um filho. E aqui nós temos ainda Keverish, conforme uma aliança. Bedvarim, com palavras. Leferi, para uma fruta. Beshiol, em Sheol, ou em sepultura. E aqui segue com Beit, Be, Yerushalayim, ou em Jerusalém. Be Yehudá, ou em Judá. E aqui nós temos Ka Asher, de acordo com. Be Emet, em verdade. La Hali, para doença. Lamed, junto com a palavra Elohim. Le Elohim, para Deus. Leemor, para dizer, dizendo. Ish, um homem. Leish, para um homem. Haish, o homem. Laish, para o homem. Notem que, nesse caso, o sinal massorético faz a distinção quando o artigo definido, quando ele está entendido no lamed. E aqui nós temos berit, uma aliança. Haberit, a aliança. Haihal, um templo. Ha-Heihal, o templo. Kaberit, conforme a aliança. Behechal,
num templo. Ba-Heichal, no templo. La'ar, La'ad, para a eternidade. Lamaim, para a água. E aqui nós temos então a partícula el, que indica para, em direção a, para dentro de. Al, sobre, em cima de. In, com. Bem, entre. Ad, até. Lefnei, diante de, frente a. Min, de, a partir de. Tahat, embaixo de. Aharei, atrás de, depois de. Etzel, ao lado de. A preposição min, de, a partir de, requer mais explicações. A regra para sua escrita são diferentes das regras para as outras preposições independentes. E aqui nós temos min haaretz, da terra, ou pode-se dizer também, mais literalmente, desde a terra. Min habait, da casa. Min hayom, do dia. Min haetz. Agora vamos aos pronomes interrogativos. Os principais são mi, quem, ma, me e ma, que é o que, lama, por quê. Notem que você tem o lama na forma interrogativa como lama sabachthani, uma frase bíblica muito conhecida, e nós temos mi ata, quem tu és, ou quem és tu. Me asa, o que ele fez. Lama ze ken anochi, porque isto está acontecendo comigo. E aqui nós temos outros exemplos. Limi hassus, de quem é o cavalo? Para quem é o cavalo? Lai hassus, o cavalo é meu, que é resposta. Yesh ach laem, a mãe tem um irmão. Ben mi, de quem é filho? O assunto agora é substantivo, gênero e número. Aqui nós temos av, pai, mãe. Atom, jumenta. Rator, jumento. E aqui nós temos sussá, égua. Sus, cavalo. Tová, boa. Tov, bom. Mas para a forma plural nós temos o in, que é uma forma masculina. Sussim, que é o plural de sus, cavalos. E a forma feminina é ut, sussut, éguas, que é o feminino de sussá. E aqui nós temos a forma dual. A forma dual, embora ela tenha a terminação ou até no masculino, mas ela é entendido que são pares. Por exemplo, ein, olho. Einaim, olhos. Keren, chifre. Karnaim, chifre. Regel, pé. Raglaim, pés. Safá, lábio. Safaim, lábios. Também existem aquelas palavras que elas sempre são escritas na forma plural, como por exemplo, água, maim, shamaim, céus, Yerushalayim, Jerusalém, Mitzrayim, Egito. Porém, existem algumas exceções a palavras masculinas que recebem a desinência do plural feminino, como por exemplo, av, pai, avot, pais. Há palavras femininas que recebem desinência do plural masculino, ioná, pomba, ionim, pombas. Há palavras que podem receber tanto o plural masculino como o plural feminino. Dorim, gerações, ou dorot, gerações. Agora nós vamos falar sobre os pronomes pessoais. Então nós temos os pronomes na forma masculina e na forma feminina. E aqui vamos ani, atá, hu, anarno, atem, hem. E aqui para a forma feminina, ani, ou seja, igual à forma masculina. E aqui nós temos uma pequena diferença na segunda pessoa, que é, em vez de falar atá, é at. Em vez de falar hu, é ri para ela. O anarno é igual. Anarno, anarno. Agora, o vós, ou vocês, para masculino é atem, e para feminino, aten. Para masculino, hem, para feminino, hen. Então, recapitulando, ani, atá, hu, anarno, atem, hem. Feminino, ani,
at, hi, anachnu, aten, hen. E agora nós vamos falar sobre pronome demonstrativo, e aqui são eles: ze, este, zot, esta, hu, aquele, hi, aquela, ele, estes, ele, estas, hema ou hem, aqueles, hena, hen, aquelas. E aqui está como elas aparecem nas frases: Hamakom Hazeh, este lugar. Haaretz Hazot, esta terra. Bayom Hahu, naquele dia. Ba'ir Hahi, naquela cidade. Hadevarim Haele, estas palavras. Rearim Haele, esta cidade. Bayamim Hahem, naqueles dias. Haaretz Hatová Hazot, esta boa terra. Hamidbar Hagadol Hahu, aquele grande deserto. Hashanim Hatovot Haele, estes anos bons. E aqui, Ze Hayom, esse o dia, o verbo ser aqui, ou seja, está subentendido. Zot Haaretz, esta é a terra. Hu Hadavar, aquela é a palavra. Hi Ha'ir Hagdolah, aquela é a grande cidade. Ele Hadevarim, estas são as palavras. E para encerrar, os sufixos pronominais, ou seja, aqueles sufixos que indicam se uma palavra está em primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular como no plural. E aqui nós temos, então, primeira, segunda, terceira pessoa, tanto do masculino como do feminino, plural e singular. Então, aqui nós também temos be, em, por, com. Aqui, por exemplo, bi, comigo, em mim. Berra, contigo, em ti. Bar, contigo, em ti. Bo, com ele, nele. Ba, com ela, nela. Bano, conosco. Bahem, convosco, em vós. Bahen, convosco, em vós. Bahem, bam, com eles, neles. Bahen, com elas, nelas. E aqui com lâmide, indicando para, em direção a. Li, para mim. Lecha, para ti. Lach, para ti, no feminino. Lo, para ele, no masculino. La, para ela, feminino. Lano, para nós. Lachem, para vós. Lachen, feminino. Lahem, masculino, para eles. Lahen, feminino, para elas. E aqui continuando. Camone, como eu. Camorra, como tu. Camorro, como ele. Camorra, como ela. Camono, como nós. Kahem, como vós. Kahem, como eles. Kahen, como elas. E aqui iti, comigo, ou ti, são duas formas. Etcha, contigo. Otcha, contigo. Itar, feminino, contigo. Otar, feminino, contigo. Ito, com ele. Oto, com ele. Itá, com ela. Itano, conosco. Ou otano. Itchem, convosco. Ou etchem, convosco. E aqui nós temos itam, com eles. Otam, com eles. Levadi, eu sozinho. Levadecha, tu sozinho. Levador, ele sozinho. Levadá, ela sozinha. Levadachem, vós sozinhos. Levadam, eles sozinhos. Levadehen, elas sozinhas. Imade, ime, imade ou ime, comigo. Imar ou imra, comigo. Imo, com ela. Imo, com ele. Imá, com ela. Imano, de Immanuel, conosco. Imahem, convosco. Imam, Imahem, com eles.